e foi um recado muito sinistro. Essa chamada reunião do Apocalipse foi realmente para convocar os Estados Unidos para a guerra, meus amigos. O negócio está caminhando muito rápido, né? O Papa Leão XIV apoia o plano de paz do presidente Donald lá na faixa dos gases. Tá vendo aí toda uma movimentação acontecendo em direção àquilo que a Bíblia fala sobre o final dos tempos, beleza? Então, meus amigos, ó, se o ouro tá subindo, significa que o nível de tensão tá alto. Além disso, a União Europeia enfrenta novo alerta de crise geopolítica. A primeira-ministra da Dinamarca afirma que a Europa está na situação mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial. Então, meus amigos, agora você entende por que o ouro está subindo, né? Por que o nível de volatilidade no mercado está tão alto. Outubro promete ser um mês de muita tensão, promete ser um mês de muita volatilidade, tá? Não só por causa do dia 31 de outubro aí, que ao mesmo tempo é dia da Reforma Protestante, mas é o dia das bruxas também. Outubro é sempre um mês meio estranho por causa disso, mas também já desde o ano passado eu tenho falado para vocês que análises econômicas ali têm mostrado que grandes volatilidades estão para chegar em outubro. Então, ouro registra cotação recorde refletindo cenários de incerteza. União Europeia enfrentando novo alerta de crise geopolítica. A primeira-ministra da Dinamarca afirma que a Europa está na situação mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial. Quem tá falando é a primeira-ministra da Dinamarca, tá bom? Não sou eu. A gente tem visto também, né, notícias sobre a intensificação das ofensivas contra a faixa dos gases. O governo de Tel Aviv dá ultimato para a evacuação e a situação ali humanitária também se agravando, tá, pessoal? Então, o mundo acorda hoje nesse mês de outubro, primeiro dia do mês 10, com um nível de tensão muito grande. E a gente nem chegou no nosso assunto principal, tá? Então, amigos, situação estranha. Agora, a reunião do Apocalipse aconteceu. Ué, Daniel, como assim a reunião do Apocalipse? Olha, reunião do Apocalipse é aquela reunião inédita que nunca aconteceu, reunião em que não mais o secretário de Defesa Pete Hegseth, secretário da Guerra. Lembrem-se, meus amigos, a gente viu ali o presidente Donald mudando o nome do Ministério de Departamento de Defesa para Departamento da Guerra. Isso não é por acaso, isso tem aí um propósito claro, a gente vai analisar isso. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, ele ordenou que toda a elite do exército americano espalhada pelo mundo urgentemente fosse para os Estados Unidos, para a base do exército em Quantico, na Virgínia, onde é a sede do FBI também, para uma reunião urgente. E aí a pergunta que fica é, Daniel, o que foi tratado nessa reunião urgente? A gente teve ali quase 3 horas de evento, né? Tive que assistir tudo ali para trazer as informações para vocês, tá? Lembrando, pessoal, que falando de exército ali, eu tenho a minha experiência porque eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Forte Duque de Caxias, no Centro de Estudo Pessoal, lá no Leme, no Rio de Janeiro. Então, é uma das áreas na qual eu tenho experiência de estudo e experiência profissional também. E hoje a gente vai fazer uma análise do tipo de discurso que foi feito e também o tipo de recado que está sendo dado, e foi um recado muito sinistro. Essa chamada reunião do Apocalipse foi realmente para convocar os Estados Unidos para a guerra, meus amigos. O negócio está tenso, tá? Então, a grande pergunta é, o que foi falado pelo secretário de Defesa, ou secretário da Guerra, Pete Hegseth, e o que foi falado pelo presidente Donald nessa reunião do Apocalipse, e o que nós podemos concluir? A pergunta é, de tudo que eles falaram nessas 3 horas de evento, isso é um prenúncio de um novo conflito chegando? Então vamos lá, meus amigos, vamos entender primeiro o peso do gesto simbólico que foi realizado lá. Será que esse anúncio foi já a revelação de uma nova guerra chegando? Meus amigos, no dia que centenas de generais e almirantes norte-americanos foram reunidos em caráter extraordinário, na base de Quantico, a atmosfera não era só ali, meus amigos, de uma cerimônia militar, não, mas era uma atmosfera, sabe de quê? De ruptura doutrinária. O antigo secretário de Defesa, agora secretário da Guerra, Pete Hegseth, e o presidente Donald, num discurso longo e incisivo, eles marcaram ali o que pode ser entendido como o início de uma nova mobilização bélica. O próprio fato deles terem restaurado o nome Departamento da Guerra, em substituição à ideia de Departamento de Defesa, não é mera semântica, não é só superficial. É uma volta a uma antiga lógica defensiva. É uma afirmação de que a função central das Forças Armadas não é reagir, mas é guerrear e vencer. Foi assim que o secretário da Guerra, Pete Hegseth, começou o seu discurso. Ele falou, nós estamos mudando o enfoque do exército americano. Não é mais defesa, é ofensiva e vencer. Meus amigos, o negócio é complicado, hein? Essa mudança de nomenclatura de Departamento da Defesa para Departamento de Guerra simboliza ali uma clara alteração estratégica, né? Porque se você soma isso com os tons do discurso, com a maneira como esse discurso foi apresentado, você permite ler ali um anúncio implícito de que os Estados Unidos estão se preparando não para apenas mais uma guerra, mas para uma guerra de larga escala, de grandes proporções, tá? As hipóteses imediatas, obviamente, né? A gente pensa, qual guerra é essa? A gente está falando em Rússia e a gente está falando em Irã, países que concentram ali a maior parte das tensões geopolíticas globais. Eu digo para vocês, meus amigos, eu e o professor Jiang, aquele professor chinês aí que foi muito famoso porque previu o conflito no Irã, eu e o professor Jiang temos dito para vocês há muito tempo, vai voltar o conflito lá no território iraniano e aquilo ali vai ser bravo,
vai chocar o mundo, eles irão usar equipamentos nucleares e aquilo ali vai deixar o mundo traumatizado. E esse trauma que será gerado no mundo, eles vão usar para enrijecer o regime, impondo ali controle da informação e monitoramento do que as pessoas estão fazendo ainda mais forte, perfeito? O retorno a esse conceito de departamento de guerra traz uma ruptura doutrinária. Por quê? Desde 1947, com a Lei de Segurança Nacional, os Estados Unidos haviam abandonado esse termo War Department, Departamento de Guerra. Isso refletiu que uma tentativa de projetar uma imagem de uma superpotência americana mais voltada para a defensiva e apenas querendo a manutenção da ordem internacional. Só que agora, meus amigos, o presidente Donald e o secretário da Guerra inverteram essa lógica. Por quê? Quando eles chegam restaurando essa nomenclatura dos tempos do Segundo Grande Conflito Mundial, eles estão retornando ou resgatando aquele espírito que marcou a vitória norte-americana nos dois conflitos mundiais e na Guerra do Golfo. Ou seja, nós não estamos mais numa posição de defesa reativa, nós estamos nos preparando para a ofensiva. Inclusive, o secretário da Guerra, Pete Hegseth, ele foi explícito. Ele disse o seguinte, traduzindo para português, abre aspas, de agora em diante, a missão do Departamento de Guerra é esta, lutar, preparar-se para a guerra e vencer. Ou seja, nessa chamada reunião do Apocalipse, ele já está falando, meus amigos, agora a gente está se preparando para uma guerra. Não foi por acaso que eles reuniram todos os oficiais de altíssima patente do planeta Terra numa reunião urgente lá em Quantico, na Virgínia. Amigos, assim como aconteceu na década de 30, como na década de 30, quando a Alemanha ela abandonou o formalismo diplomático e assumiu uma retórica de expansão militar, ou na época em que o presidente Roosevelt usou os discursos das 4 liberdades para preparar a sociedade americana para o esforço do conflito, esse gesto, essa reunião lá de Quantico deve ser vista ali, meus amigos, como um sinal precursor de transformações maiores, perfeito?